Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira? Mesmo após a chegada da Força Nacional, o Rio Grande do Norte segue sob ataques e registra o terceiro dia de violência. O Ministério da Justiça autorizou a intervenção nos presídios do estado. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Com a portaria, o emprego da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária no estado do Rio Grande do Norte deve atuar pelo período de 30 dias. A operação vai coordenar os serviços de guarda, de vigilância e de custódia de presos. A medida vai contar com o apoio logístico e a supervisão dos órgãos de administração penitenciária e da segurança pública do estado. E apesar de todo o esforço para garantir a proteção, o Rio Grande do Norte teve a terceira noite e madrugada de violência, com ataques na capital, Natal, e em pelo menos outras 5 cidades. Logo cedo, um ônibus foi atacado por criminosos no bairro Guarapés, na zona oeste de Natal. Os bandidos abordaram motorista e passageiros da linha 599, determinaram que eles saíssem do veículo e, na sequência, atearam fogo no veículo. Após o episódio, o sindicato que representa os motoristas de ônibus informou que suspenderia a saída de novos veículos das garagens. A operação de trens urbanos da capital também foi suspensa pela Companhia Brasileira de Trens, depois que criminosos atacaram uma estação no bairro Nova Natal e colocaram obstáculos sobre a linha férrea em vários pontos. Nos últimos dias, o Rio Grande do Norte tem sido alvo de ataques violentos orquestrados por uma organização criminosa que supostamente protesta contra as condições dos presos nas penitenciárias. Os criminosos atiraram e atearam fogo em prédios públicos, estabelecimentos comerciais e veículos em cerca de 30 cidades do estado. Segundo a polícia, até essa manhã, as operações para combater os ataques tiveram 57 suspeitos presos e cerca de 15 armas de fogo e 26 artefatos explosivos foram apreendidos, além de drogas e munições. O Tribunal de Contas da União, o TCU, determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro devolva em até 5 dias o pacote de joias que recebeu como presente da Arábia Saudita. E também ordenou uma auditoria sobre todos os presentes recebidos durante o seu mandato. Pelo entendimento da Corte de Contas, os objetos devem ser entregues à Secretaria-Geral da Presidência da República. O tribunal também ordenou que Bolsonaro entregue ao acervo público da presidência 2 armas, um fuzil e uma pistola, que recebeu como presente dos Emirados Árabes Unidos em 2019. Segundo a lei, os funcionários públicos somente podem ficar com presentes que sejam de caráter pessoalíssimo e de baixo valor monetário, como camisas, perfume ou lenços. As joias presenteadas pelo regime saudita são avaliadas em 3,2 milhões de dólares, o equivalente a 16,5 milhões de reais. Funcionários do governo Bolsonaro tentaram entrar no país com as joias sem a devida declaração à Receita Federal. Conforme revelado pelo jornal Estado de São Paulo, as joias acabaram retidas na Receita, mas houve diversas tentativas de membros do governo Bolsonaro de retirá-las. Depois, foi descoberta a existência de um segundo pacote de joias, avaliado em R$ 397 mil e que está em posse de Bolsonaro. O ex-presidente nega ter cometido qualquer ilegalidade. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o retorno imediato do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ao cargo. Ele ficou afastado do governo por 65 dias após os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Ibanez se reúne hoje com a vice-governadora Celina Leão, que o substituiu, para saber o que foi feito durante a sua ausência. Alexandre de Moraes atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República, que enviou ao Supremo um parecer favorável à medida. Na decisão, o ministro afirmou que a investigação do caso não mostra indícios de que Ibanez estaria impedindo o trabalho de apuração ou destruindo provas. Desta forma, Moraes entendeu que não há justificativa para manter o afastamento do governador do Distrito Federal.
Segundo o ministro, não há qualquer risco de que o retorno à função pública do investigado Ibanez Rocha possa comprometer a presente investigação ou resultar na reiteração das infrações penais investigadas. Apesar da decisão, o inquérito que investiga a suposta omissão de Ibanez e outras autoridades na contenção dos atos violentos na capital federal vai continuar em tramitação. E agora vamos para os destaques internacionais. Mais um grupo de detentos foi transferido para a mega prisão em El Salvador. Dessa vez, 2.000 integrantes de facções criminosas foram para a considerada a maior prisão das Américas. O governo local promove uma verdadeira guerra contra as gangues. Segundo o governo, em uma nova operação, foi transferido o segundo grupo para o Centro de Confinamento do Terrorismo, o SECO. Já são 4.000 na prisão. Com capacidade para 40.000 detentos, o local conta com um regime severo de reclusão. A penitenciária já foi denunciada por órgãos de defesa dos direitos humanos. A mega prisão fica em uma área rural de Tecoluca, a 74 quilômetros de São Salvador. Os primeiros 2.000 detentos que integravam grupos criminosos foram levados para o centro em fevereiro. E após temores de uma possível crise nos sistemas bancários nos Estados Unidos e na Europa, o petróleo encerrou essa quarta-feira com o menor valor de fechamento desde dezembro. O preço do barril de petróleo West Texas Intermediate, referência para os Estados Unidos, caiu 5,21% nesta quarta-feira. Em Londres, o barril do Brent, referência para a Petrobras, teve baixa de 4,80%. Entre os motivos estão os temores de que ocorra uma nova crise financeira, o que tira o apetite por risco dos investidores. A semana tem sido de turbulências no setor bancário nos Estados Unidos e na Europa. Nesta quarta-feira, as ações do banco Credit Suisse caíram 24%, com seu principal acionista, o Banco Nacional Saudita, anunciando que não vai apoiar a instituição com o aumento de sua participação. O mercado se acalmou mais para o fim da tarde. O Banco Central e o Supervisor Financeiro da Suíça afirmaram que o Credit Suisse cumpre as exigências de capital e liquidez e que, em caso de necessidade, poderia obter novos recursos. O Banco Nacional Suíço afirmou que colocaria liquidez à disposição do Credit Suisse. Nos Estados Unidos, os índices de ações Dow Jones e S&P 500 fecharam em queda. No Brasil, o Ibovespa, índice que reúne as ações das maiores empresas, fechou em baixa de 0,25%, após cair com força pela manhã. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Mas eu já volto para falar sobre o caso da cozinheira que morreu após a explosão de uma panela de pressão que acende o alerta. E a gente te mostra a como evitar acidentes em menos de uma hora. Te espero.